Bom, gente, bom dia. Eu vou começar e as pessoas vão chegando, enfim, deixa eu só ver quantas pessoas já entraram. Bom, eu vou começar. Gente, então, obrigada, por participarem aí do webinar. Essa sessão eu vou explicar como você pode criar esses robôs usando a API do WhatsApp Business, essa versão do WhatsApp, né, que a gente chama de plataforma Business, WhatsApp Business, que é essa versão aí poderosa do WhatsApp que ajuda você a escalar os seus negócios. Além disso, né, a gente explica aí, a gente sabe que essa época é uma época muito importante para o comércio mundial e principalmente agora para o comércio eletrônico, que se virar nos 30, se eu posso dizer assim, alcançar em 3 meses o que o mundo alcançou em 5 anos em termos de tecnologia para dar conta aí da pandemia. Bom, então a gente sabe que Black Friday, ano passado, movimentou quase 5 bilhões, mais ou menos 5 bilhões de reais, e teve um aumento de 6% no crescimento com relação ao 2020. A estimativa desse ano ainda é maior, para ter uma projeção de mais ou menos 6 bilhões em faturamento. Então, as empresas precisam realmente estar preparadas para essa demanda, para conseguir vender mais, para atender o seu cliente de forma de engajar o seu cliente, para que eles voltem num período que não seja de promoção. Para quem não me conhece, eu sou a Maria Leonora, eu sou Customer Success na Watch, e eu já tenho 10 anos de experiência na área de tecnologia, já trabalhei desde comparadores de preço para turismo, para varejo, marketing digital, afiliação, e-commerce, softwares de hotéis, softwares de coworking, e agora estou na Watch. Estou na Watch desde agosto. Eu gosto de dizer, né, que nessa época da Black Friday é bem importante que vocês tenham uma checklist, né? Então, eu venho aí de um background também de e-commerce e uma das coisas que você precisa checar para que você tenha uma Black Friday rentável é, verificar se seu estoque está ok, se você vai ter estoque suficiente para demanda, principalmente aqueles produtos que você vai colocar em promoção e os produtos que são mais vendidos na sua loja. Pensar naquelas estratégias de venda, principalmente os descontos que você vai oferecer, evitar aqueles descontos maquiados, para que a gente não tenha aquela fama de black fraud, ou então de metade do dobro que o Brasil já tem, até porque os nossos clientes estão cada vez mais atentos aos preços cheios, eles passam o ano todo esperando para a Black Friday, então se você criar esses descontos falsos, você não só vai não vender, como você também pode prejudicar a sua marca. Também pensar nessas variedades de pagamento, como é que você vai fazer para ser competitivo com os seus concorrentes, você está oferecendo Pix, você está oferecendo parcelamentos, fazer parcerias com empresas de logísticas que são bem de confiança, alinhar com seus clientes essa expectativa de entrega, né? Entendendo que nessa época a demanda é muito grande, então não dá para entregar no mesmo dia que você entregaria num período normal. E, lógico, pensar muito no atendimento ao consumidor, tanto durante a venda quanto pós-venda. E agora falando dos canais de comunicação, né? Então, aí que a gente vai entrar, que é a Watch, falando do uso do WhatsApp, né? Da necessidade do uso do WhatsApp, principalmente numa época como a Black Friday. Gente, eu esqueci de comentar que ao fim dessa apresentação eu vou dividir a apresentação com todo mundo. A gente vai dividir também os cupons de Black Friday que a gente está disponibilizando. E no fim da apresentação eu vou liberar para a gente fazer algumas perguntas. Eu não consigo ver vocês, eu não consigo ver a caixinha de mensagens agora, porque quando eu divido a minha tela eu não consigo ver. Então, por favor, vão escrevendo as suas perguntas na caixinha e aí no fim da apresentação a gente dá uma olhada, a gente responde aí essas perguntas. Bom, então o WhatsApp como canal de vendas para Black Friday, né? Então, qual a grande vantagem do WhatsApp? Acho que a primeira vantagem é que o WhatsApp é muito popular.
Então, aí, cerca de 86% dos brasileiros que estão online utilizam o WhatsApp e dizem que acessam todos os dias, nem que seja para conversar com sua família, com amigos, para falar de negócios, com marcas. Então, você tem 2 bilhões de usuários ativos. Então, é muito importante que você esteja nessa plataforma. Você usando o WhatsApp, né, você vai ter muito mais chances do seu cliente abrir essa mensagem e, eventualmente, fazer uma compra. Além disso, você tem algumas ferramentas, de estratégias, né, que o WhatsApp pode usar aí para te ajudar nesse período da Black Friday. Uma são as respostas rápidas que você vai criar para que o seu atendente consiga responder rápido. Enviar aquelas mensagens de transmissão, que são aquelas mensagens de campanha ou mensagens de massa. Você consegue, por aquele call to action no seu WhatsApp, ou seja, direcionar o seu cliente aí para o site ou para a landing page de um produto e, claro, disparar promoções, aí, cupons, o que você quiser para o seu cliente. Bom, então, o que dentro do WhatsApp, o que você pode fazer para agilizar esse processo de vendas, né? Então, você tem os chatbots, que a gente pode falar robô, chatbot, bot, como vocês quiserem chamar, e eles são aqueles robozinhos que você que vai responder no seu cliente. Então, eu sei que tem muita gente que ainda tem ainda fica um pouco na defensiva quando se trata de robôs, as pessoas têm essa impressão de que os clientes não vão gostar de falar com robôs, mas é muito pelo contrário. Os robôs têm se provado muito, muito bons na hora de melhorar essa experiência com o cliente. Não só melhorar essa experiência, porque você consegue ser mais ágil, você consegue, às vezes, em 3 cliques, resolver o problema do cliente, mas também criar esse engajamento com o cliente, porque você consegue criar uma consultoria personalizada e automatizada com o seu cliente. Você vai ter variáveis do seu cliente que você vai puxar aí via seu CRM ou dentro da própria Watch, a cidade onde ele mora, qual o último produto que ele comprou. Então, você consegue oferecer serviços, né, um atendimento bem personalizado. Você consegue também suprir a questão das 24 horas, né? Então você pode oferecer atendimento 24 horas por dia para o seu cliente, o que é fundamental numa época de muitas vendas como Black Friday. Ao invés de colocar seus funcionários para trabalhar de madrugada, o robô pode não só sanar as dúvidas que o cliente pode ter, como também ajudar você a efetuar uma venda de fato. Você consegue também oferecer produtos relevantes para o seu cliente, como eu falei, usando essas variáveis, você vai conseguir divulgar promoções relevantes àquele cliente. E você também consegue facilitar aí a qualificação dos seus leads. Eu gosto de dizer que aí, às vezes, com 5 perguntinhas, você já consegue definir, qualificar os seus leads. Então, eu vou passar aqui, por exemplo, você pode perguntar: o que você é? Você é uma empresa você é um e-commerce? Você é um escritório de advocacia? Me conta um pouquinho mais sobre vocês. O que te trouxe para a nossa empresa? O que você sabe sobre a gente? E como é que você quer ajuda? Então, essas perguntas já são suficientes para você qualificar um lead através do WhatsApp usando um chatbot. E também você tem aquela famosa pesquisa de NPS. Então, muito comum que as empresas enviem via e-mail ou então até no telefone para saber como é que para você, cliente, avaliar o seu atendimento. E através do chatbot você consegue 10 vezes mais respostas desses seus clientes. Por quê? Porque eles abrem o WhatsApp. Então, é um processo tão rápido de apertar um botãozinho que é muito mais fácil do que entrar num e-mail, responder ou então ficar no telefone com uma atendente que vai te fazer uma pergunta, então um robô, né, no celular que vai te fazer várias perguntas. Então, o chatbot serve muito para essa avaliação de atendimento da sua empresa. Bom, então, a ideia aqui é a gente construir juntos um chatbot, tá? Usando a plataforma da Watch. Então, eu quero mostrar todas as ferramentas, como você pode criar um fluxo de uma forma bem simples, usando aí as nossas ferramentas, e também depois testá-los, né? Para vocês verem como é que funciona e como é que é prático. Então, esse é um exemplo de um fluxo que eu criei.
mas a gente vai entrar em mais detalhes dentro da plataforma em si. Antes da gente pular para a construção de fato do chatbot, eu gosto de dar algumas dicas para essa construção do chatbot, porque não adianta você construir qualquer robô, porque não vai funcionar. Então, você precisa sempre ser muito claro e assertivo. Ser breve. O cliente não gosta de ter textos e textos para ele ler, então tem que ser uma pergunta rápida, direta. Você também precisa ser muito gentil, porque por mais que a pessoa saiba que ela está falando com o robô, ela quer se conectar, ela quer se sentir valorizada, se eu posso dizer assim. Então, seja gentil, use mídias, vídeos, GIFs. Né? Hoje em dia é muito comum você ter aqueles GIFs engraçados, emojis. Então, isso tudo te aproxima do seu cliente e faz ele sentir que ele não está falando ali com um robô, né? Ele está falando ali com quase uma pessoa, se eu posso dizer assim. Também use essas variáveis, né, os atributos dos seus clientes, né, esses clusters, todas as informações que você tiver do seu cliente, para que você personalize cada vez mais o seu robô. Então, chame o cliente pelo nome, mostre que você sabe qual foi o último produto que ele comprou. Isso tudo você consegue puxar através dos sistemas que você tem, o CRM, e dentro da própria Watch você também pode criar esses atributos. Ofereça sempre mais de uma opção, né? Então, digamos que você vai dar opções para o seu cliente, dê o máximo possível de opções, né? Para que ele saiba que você não está fugindo da pergunta, né? Porque é muito comum a pessoa falar, dá duas opções, aí a pessoa vai sempre dar aquela resposta, uma terceira opção que não existe, aí volta para o menu, e aí a pessoa fica ali naquele loop infinito e não resolve nada. Então, se você também tiver um Instagram, uma página no Instagram, uma página no Facebook, um TikTok, o que for, é importante que você mostre isso nesse chatbot, porque o cliente, mesmo que ele não efetue uma compra ali na hora, ele vai entrar no seu site, ele vai entrar na sua página de Facebook, e isso pode gerar vendas ali mais no futuro. E, por último, uma coisa que é importantíssima é testar, testar, testar. O robô, ele é muito frágil, se eu posso dizer assim, né? Você tem muitos fluxos, muitas direções que esse robô pode ir. E uma palavrinha sequer já pode ser o suficiente para direcionar esse fluxo para uma coisa totalmente diferente. Ou então fazer com que a pessoa fique voltando para aquele fluxo infinito, aquele looping infinito, que é muito chato para o cliente. Eles falam uma coisa, volta para o menu, o robô não te entende, volta para o menu, você não consegue falar com o humano, então cria uma frustração ali que é desnecessária. Então é importante que sempre quando você cria o seu fluxo, você teste, teste e teste. Bom, então agora eu vou pular para a plataforma em si da Watch. Eu não sei se todos vocês já conhecem a plataforma, já viram como funciona, mas eu vou explicar uma das ferramentas que a gente tem para essa construção do bot, e a gente vai construir junto um bot que é mais simples, claro, não dá tempo da gente fazer um bot muito complexo, mas vai ser um bot que vai funcionar muito bem. Bom, então eu vou passar agora para a nossa plataforma Watch. Então, para quem não conhece a plataforma, essa é a carinha da nossa plataforma. Então, aqui o que você vai ter? Você vai ter toda a automação da Watch. Então, você tem ações padrões, né, onde você vai definir vários cenários diferentes, e você tem a ação palavra-chave, você vai definir palavras-chave que vão ser os gatilhos para esses seus robôs, para esses chatbots. Então, eu vou definir uma palavra-chave que eu quero que, quando o cliente fale isso, ele dispare esse robô, que o robô comece a funcionar. E para você criar o seu robô, você vem em fluxos. Aqui você pode começar a adicionar o fluxo, esses são os fluxos que eu já criei, que eu já tenho prontinho, e eu venho adicionar fluxos. No caso, se você não souber como começar, se você não tiver ideia, você pode facilmente usar um dos templates que a gente tem. Então, a gente tem vários templates de fluxos já prontos, dependendo do tipo de empresa que você é. Então, eu vou começar do zero, que aí vai ter uma telinha branca, onde eu consigo aí montar todo o meu fluxo de acordo com o que eu quiser. Então, eu vou botar Maria, webinar. Só um exemplo.
Então, essa é a nossa telinha em branco para a construção do robô. Então, vamos lá. Quais são as ferramentas que a gente tem? Então, você tem a mais simples, que é enviar uma mensagem, né? Normalmente é como você começa um fluxo, você vai enviar uma mensagem que pode ser obrigada por comprar com a gente, obrigada por entrar no nosso site, enfim, o que você quiser agradecer ou falar um primeiro passo para o seu cliente. Então, eu vou criar aqui um exemplo mais para frente. Então, você tem o enviar uma mensagem, depois você tem a função faça uma pergunta, que é o mais comum. Então, você pode perguntar algo que seja de resposta livre, a pessoa pode digitar algo livremente, seja qual cidade você mora, ou, por favor, qual o seu nome, enfim, alguma coisa que você queira perguntar para ele, você tem opções de 3 botões. Então, no seu WhatsApp, ele vai aparecer como 3 botõezinhos, e a pessoa não precisa nem digitar nada, ela pode só clicar com o dedo na opção, no botãozinho que ela quiser. E você tem as opções também de 10 botões. Então, como eu falei, é importante que você dê muitas opções para o seu cliente, então você tem até 10 opções para você dar para o seu cliente. Você também tem definir uma condição. E o que significa definir uma condição? Lembra que você tem esses atributos do seu cliente. Dentro da Watch, você vai ter o contato do seu cliente e você vai ter esses atributos. Vão ser variáveis, clusters, labels, filtros, como você quiser chamá-los. E você vai usar esses filtros, essas variáveis, para direcionar o seu robô. Afinal, você não quer vender, por exemplo, você não quer oferecer um produto para um cliente do Rio de Janeiro que um serviço que só pode ser feito em São Paulo. Então, é uma forma de você direcionar o seu robô para que você converta depois, né? Porque você não vai querer oferecer um produto para alguém que não possa comprar, um serviço para alguém que não possa utilizar. E mais abaixo você tem diversas ferramentas, operações, que são exclusivas do nosso plano profissional. O nosso plano profissional da Watch, ele vai conter todas essas operações, ele tem esse chatbot mais avançado, e são operações muito legais. Você consegue criar o seu robô apenas com essas 3 funções, normalmente. Inclusive os templates, todos os modelos que a gente criou como templates, eles utilizam só essas ferramentas básicas. Então, não se preocupem, vocês podem criar sem ter as operações do plano profissional, mas o plano profissional é bem interessante. Então, o que você tem nessas operações? Você tem as funções como inscrever-se e cancelar a inscrição. Então, uma das coisas que é bem comum as empresas fazerem via robô é perguntar se o cliente quer continuar recebendo uma mensagem da sua empresa, uma promoção, enfim, algum comunicado da sua empresa. Por quê? Porque você tem que perguntar, porque eventualmente seu cliente, se ele não quiser responder, não quiser continuar recebendo essas mensagens, ele pode bloquear você. Então, você não quer isso, então é melhor você perguntar. Então, essas funções vão fazer justamente isso. Você vai perguntar, você gostaria de continuar recebendo nossas mensagens? Sim, então você vai usar a função inscrever-se. Não, você vai usar a função cancelar inscrição. Você pode também utilizar a função atualizar atributos. Mais uma vez, vem a questão das variáveis do seu cliente. Então, digamos, um exemplo é se você é uma clínica médica e é importante, dentro dos seus contatos, você saber qual é a preferência de profissional deles, tá? Se ele prefere um médico a outro. Então, você pode criar uma pergunta para o cliente que fale poderia, por favor, me dizer qual a sua preferência de profissional? E você dá uma lista de 3 ou 10 opções de profissionais e a pessoa escolhe doutora Joana. Então, você usando a função atualizar atributos, essa escolha do cliente já vai ser atualizada dentro do contato dela, ou seja, ela vai ter um atributo que diz preferência de profissional e dentro do contato dessa cliente vai estar dizendo que ela escolheu a doutora Joana. Depois fica muito mais fácil, se você quiser depois agendar uma outra consulta, você já sabe qual foi a última pessoa que atendeu ela, ou então com quem ela prefere ser atendida. Você também tem definir etiquetas.
que você pode definir o assunto daquela conversa. Então, na Watch, a gente tem relatórios sobre relatórios das conversas por etiqueta, né, por tags. Então, se você tem uma conversa que o assunto é reclamação, que o assunto é avaliação, o assunto é pagamento, você pode definir durante o seu fluxo o assunto dessa conversa. Então, se você dá uma opção aí para o cliente, por favor, fale sobre o que você quer conversar. Pagamento, reclamação, avaliação, fazer um pedido. E se a pessoa selecionar reclamação, por exemplo, você vai definir uma etiqueta e essa conversa vai ficar com uma tag sobre aquele assunto que ele definiu. Você também pode atribuir a uma equipe e atribuir a um agente. A gente sabe que o robô, apesar dele funcionar muito bem, as pessoas às vezes querem falar com humanos, né? Ele vai chegar a um ponto que ele vai falar, só quero falar com uma pessoa. Então, você pode atribuir a uma equipe, que pode ser uma equipe de vendas, uma equipe de marketing, enfim, equipe que funcionar para você, ou então um agente específico. Então, o Joãozinho, o Rafael, dentro do seu time. Você pode invocar um novo fluxo. O que significa isso? Significa você pular para um outro robô. Digamos que você já tem um fluxo prontinho de avaliação de atendimento. E aí você tem um fluxo de compra do produto, e aí, no fim desse fluxo de compra, você não quer ter que escrever o fluxo todo de novo para avaliar o atendimento, então você já faz esse pulinho para um outro fluxo. É como se você estivesse cortando um caminho e pular para um robô diferente. Você também pode atualizar o status do seu chat, ou então no fim da conversa, você pode usar essa ferramenta que ele vai falar, tá bom, então beleza, a partir desse momento a minha conversa já está concluída, já foi resolvida, então usa essa função. Pode ser também para deixar a conversa como pendente, pode deixar uma conversa como aberta, o status você que vai definir. Você pode usar modelos, ou seja, todos aqueles modelos de mensagem que você cria para lista de transmissão, para envio de mensagens para o seu cliente, para você como empresa ser ativo com o seu cliente, você pode usar também no seu fluxo. Lembrando que essas mensagens de modelos de mensagens precisam ser aprovados pelo WhatsApp. E você vai fazer essa aprovação sempre na opção de lista de transmissão e modelo de mensagens. Você tem também o tempo de espera, que é aquele delay que você pode adicionar, porque afinal o cliente às vezes demora uns segundinhos para teclar. Então, se você faz uma pergunta, por favor, me diga qual é o seu e-mail, o cliente pode demorar 1 ou 2 segundos para escrever. Então, para que ele não seja já bombardeado com perguntas e perguntas para dar tempo dele escrever, você pode pôr esse delay, esse tempo de espera. E, por fim, você tem as integrações de webhook e planilhas de Google. E o que significam essas integrações? Você vai construir o seu robô, o seu cliente vai te responder. E como é que você vai interpretar essas respostas do cliente? Como é que você vai ver essas respostas? Então, você pode enviar essas respostas todas para um sistema que você tenha, um CRM, por exemplo, ou um software que você utilize in-house, e você pode também enviar isso para uma planilha de Google, por exemplo. Então, acontece muitas empresas menores também que não possuem um sistema robusto de CRM nem nada, você pode colher essas informações e simplesmente enviar para uma planilha de Google, porque afinal fica muito mais fácil você ler essas informações numa forma de planilha, né, com colunas, linhas, do que você ficar abrindo conversa, depois escrevendo manualmente aí o que seus clientes responderam. Bom, então, a gente vai começar aqui a criar um fluxo. Esse fluxo vai ser sobre a Watch, tá? Eu vou criar um fluxo de um cliente que que entra no nosso site, já está selecionando os nossos serviços para comprar, e aí eu vou usar algumas das ferramentas para vocês verem na prática como é que vocês podem construir. Antes de mais nada, isso sou eu organizando o meu fluxo. Eu gosto de definir o que eu vou colher do cliente, o que eu quero saber desse cliente, quais são as perguntas que eu vou fazer para esse meu cliente, e eu vou querer enviar essas respostas todas para uma planilha de Google. Então, eu criei, antes de mais nada, uma planilha de Google, e eu defini quais são as perguntas que eu vou fazer nesse meu robô. Então, o que eu vou querer saber do meu cliente? Eu vou querer saber o nome, eu vou querer saber o número de telefone dele,
eu quero saber qual a cidade que ele está, qual a ferramenta da Watch que ele preferiu, que ele gostou mais, qual o plano da Watch que ele vai comprar, que ele quer comprar. Eu vou pedir uma avaliação do nosso atendimento, eu vou pedir um comentário para essa avaliação, né? Porque afinal não adianta falar que é muito ruim, se depois não me diz o que quer para eu poder melhorar. Então é bom ter sempre um comentário, tanto para muito ruim quanto para muito bom. E depois eu vou perguntar se a pessoa quer continuar recebendo lista de transmissão, as mensagens da minha empresa ou não. Lembrando que isso você que vai definir, tá? E você não precisa fazer uma planilha de Google. Eu faço porque eu acho mais fácil de organizar e porque no fim eu quero enviar essas respostas todas para uma planilha de Google. Pode ser um Excel, por exemplo. Então, vou começar a montar o meu fluxo. Então, eu vou fazer uma mensagem, vou começar enviando uma mensagem que não requer uma resposta. Para você começar, é importante que você esteja vendo que essa é a etapa inicial. Se ela não estiver definida como etapa inicial, o robô não começa, ele não vai entender por onde que ele começa. Então, você precisa definir que essa é uma etapa inicial. Se você não quiser, você pode pôr nó inicial não definido. Então, eu vou colocar que já está do jeito que eu quero, e aí eu vou escrever uma mensagem. Eu vou botar uma carinha feliz, porque afinal, como eu falei, o meu público é muito jovem, e eu gosto aí de comunicar com emojis. Então, eu vou colocar olá, e vou usar o nome da pessoa, porque afinal eu quero personalizar essa conversa. Então, eu vou escolher uma variável, que são aquelas variáveis que você já criou na hora de você criar os seus contatos, e eu vou definir o nome. Olá, nome. Obrigada por usar os nossos serviços. E aí eu posso pôr o que eu quero. Então, eu vou colocar, por favor, poderia nos ajudar a melhorar respondendo algumas perguntas. As perguntas seguintes. Se eu quiser também, eu posso pôr uma mensagem dizendo você já conhece o nosso site? Por favor, e você adiciona o seu site. Então, beleza, eu marquei aqui a primeira pergunta e agora eu vou, o primeiro nódulo, o primeiro node, e agora eu vou primeiro nó, se posso dizer assim, e agora eu vou fazer uma pergunta. Então, eu quero perguntar o quê? Eu vou perguntar, de novo, baseado no meu CRM, na minha planilha, que cidade que ele está. Então, eu vou botar uma pergunta que ele pode responder o que ele quiser, porque afinal eu não vou dar opções na cidade. Então, eu vou clicar aqui e vou perguntar: em qual cidade você mora? Em qual cidade você mora? E uma coisa que é importante, no caso de eu querer enviar essas informações para uma planilha de Google, eu vou precisar criar variáveis, porque eu vou precisar fazer um match, fazer uma correspondência do que o cliente vai me responder, para que coluna da minha planilha de Google eu quero que essa resposta vá. Então, eu vou colocar aqui que é cidade. Então, porque é a mesma que eu usei aqui, cidade. Então, coloquei a variável, beleza? E agora eu vou simplesmente pegar essa bolotinha e vou linkar aqui, porque aí daqui a cliente já vem para esse aqui. Então, qual vai ser o meu outro passo? Então, entendendo que ele pode demorar uns segundinhos para responder, eu vou colocar um tempo de espera. Vou colocar um segundinho aí só para o cliente poder responder sem já ser bombardeado com uma outra pergunta. E vou linkar aqui. Então, você vai linkando os seus nós, né, com as perguntas e as funções que você quer. A minha segunda pergunta vai ser a lista de transmissão. Desculpa. Quais são as funções da Watch, quais são as ferramentas da Watch que eles gostaram mais, que eles se interessaram mais. Então, como são várias, eu vou usar uma lista de opções. Então, eu venho aqui, crio, por favor, selecione qual a função Watch, função Watch você mais se interessou. E aí você vai botar uma lista de opções. Eu vou colocar aqui lista de transmissão. Aí vem uma nova linha, adiciona aqui automação,
crio outra, vou botar a caixa de mensagens e vou adicionando todas as opções que eu quero. Painel de controle e assim vai. Criei e, novamente, eu vou definir qual é a variável, porque, de novo, eu quero que essa mensagem, essa resposta seja enviada para o meu CRM. Então, qual foi a opção? Foi ferramenta. Então, eu vou usar essa variável, ferramenta. E pronto. Então, agora eu vou linkar esse tempo de espera aqui. Post. Beleza, então agora eu já tenho essas. Aí, o que acontece se você dá opções e o cliente responde uma opção que não existe ali? Tá? Então, eu vou criar uma mensagem que basicamente diz, escolha uma das opções abaixo. Né? Então, aqui tem aquelas pessoas que eu posso falar, não entendi, não entendi. Por favor, selecione uma das opções abaixo. E aí, eu vou fazer ele voltar para aquela lista. Então, eu vou selecionar essa pré-definição, que é aquela quando a pessoa escolhe uma opção que não está ali, ou então escreve alguma coisa, e vou linkar ele aqui de volta para essa caixinha. Ou seja, se ele não responder nenhuma dessas opções, ele vai cair nessa mensagem e vai voltar para esse menu. E agora eu vou criar uma outra opção, que é qual o plano do Watch que ele gostaria de comprar. Então, são só 3 opções, eu vou criar um botão de 3 opções e vou botar aqui. Selecione qual o plano da Watch você quer comprar. E vou usar aqui as opções. Plano básico. Vou colocar outro botão aqui, plano profissional. Crio. E vou botar Enterprise. Aqui, novamente, eu vou colocar uma variável que é o plano, que é o que está na minha planilha de Google. Beleza. Então, vou linkar todas essas opções para cá, porque, afinal, daqui elas vão para essa outra etapa. Então, agora, o que eu quero fazer? Eu quero, tá bom. Então, se a pessoa escolhe o plano Enterprise, ela precisa falar com o humano, porque esse plano, ele requer aí um orçamento. Ele não é simplesmente você entrar no site e comprar. Então, eu vou atribuir ele a uma equipe. Eu vou vir para cá, vou escolher uma equipe, vou botar equipe de vendas e vou puxar a Enterprise para cá. E vou botar aqui na pré-definição, ou seja, se a pessoa também não escolher nenhuma dessas opções, eu também vou botar ela para falar com o humano, que pode ser que ela tenha algumas perguntas. Então, puxo para cá. Então, do plano básico para o plano profissional, é muito simples. Você pode simplesmente botar um link para que ele caia na landing page certinha do pagamento desses planos. Então, eu vou usar um modelo que eu já criei, que já foi aprovado, e esse modelo possui o link de compra desses planos. Então, eu vou colocar aqui, compre agora, que é esse modelo que eu já tinha criado, que já foi aprovado, e possui o link para efetuar a compra desses planos. E vou linkar esses dois aqui. Beleza. Daqui para cá, ele já está falando com o humano, então os humanos vão terminar o atendimento. Então, usando esse plano agora, o próximo passo vai ser você definir aí a avaliação do atendimento. Mas antes, eu vou perguntar também se o cliente quer continuar recebendo as nossas mensagens. Então, antes de mais nada, eu vou fazer a pergunta se ele quer receber as nossas mensagens, porque eu não quero ficar chateando meu cliente se ele não quiser responder. Então, eu vou falar, você gostaria de receber nossas mensagens? E aí eu boto sim, não. E qual foi a variável? Aqui foi transmissão. Então, eu vou colocar transmissão e eu vou salvar. Vou linkar esse para esse, porque depois dessa etapa eu quero que ele caia aqui. Deixa eu botar não. Pronto. E agora eu vou usar a ferramenta de inscrever-se ou cancelar a inscrição. Então, eu vou botar aqui sim,
ele vai cair nessa inscrever-se e não, eu vou cancelar a inscrição dele, ou seja, automaticamente esse contato, esse cliente, se ele disser que não, ele vai ser excluído da lista de transmissão, ou seja, você não vai conseguir mais mandar mensagem de transmissão para ele, ou se ele se escrever que sim, ele vai continuar recebendo. Então, por último, eu vou pedir para ele avaliar o nosso atendimento, porque é importante para a minha empresa. Então, eu vou vir aqui, por favor, avalie nosso atendimento. E vou dar opções de muito bom. Vou criar uma nova linha, muito bom, bom. Médio. Depois ruim. E pronto. E vou usar aqui também a avaliação, porque, mais uma vez, é a informação que eu usei aqui. Vou salvar. E agora eu vou linkar esse para cá e esse para cá. E, se você quiser, você pode pedir para o cliente fazer um comentário também, né? Se ele te dá uma nota ruim, você pode falar, pode fazer um comentário. Eu vou clicar aqui. Por favor, comente. E aí você pode pôr comentário, porque afinal é, de novo, que está na minha planilha. E você linka todos aqui. Ui. E agora, por último, eu vou agradecer e vou encerrar e vou enviar isso para uma planilha de Google. Então, por último, eu vou botar aqui uma mensagem de obrigada. Volte sempre. Vou linkar esse comentário aqui. E agora, como eu quero enviar isso para uma planilha de Google, eu vou pegar uma planilha de Google, vou usar essa função de planilha de Google e vou linkar esse último nó na planilha. E na planilha, como é que eu vou fazer? A gente tem vídeos explicando como você pode fazer isso de uma forma mais detalhada, mas você vai precisar linkar a sua conta de Google. Ele vai abrir aqui as opções, você vai escolher qual a planilha que você quer. No meu caso, eu criei essa CRM, então eu vou selecionar a CRM. Qual a página que você quer usar? Eu vou usar a página 1. E aí você vai fazendo um mapeamento. O que é esse mapeamento? Então, lembra que você criou essas variáveis e você tem a coluna dentro da sua planilha. Então, o nome, name, eu vou usar a variável name. Vou selecionar aqui a variável name. E eu vou criando vou botar cidade, aí eu escolho a variável cidade, vou criar plano, eu escolho o plano. Então, você vai fazendo um por um até que todas essas suas variáveis estejam preenchidas aqui. Você vai salvar. E, por último, eu vou atualizar o meu chat, porque, afinal, depois disso, a minha conversa já vai dar por encerrar. Então, eu vou vir e vou botar resolvido. E eu linko a planilha de Google aqui, porque é a última etapa. Bom, então assim que fica o nosso fluxo, né? Então você pode puxar para ficar mais visivelmente mais fácil de você entender, né? Porque às vezes ficou muito comprido. E assim que você vai montando o seu fluxo. Como eu falei, você precisa testar o seu fluxo. E para você iniciar esse fluxo, você precisa definir o que vai ser o gatilho desse fluxo, tá? Então, eu vou criar aqui uma palavra-chave, tá? Para que inicie esse fluxo. Então, eu vou vir aqui e vou colocar CRM Watch. Eu criei uma palavra-chave qualquer, só para usar aí para acionar esse fluxo. Então, eu vou vir aqui, já defini a palavra-chave, vou escolher qual foi o fluxo. Maria Webinar, que é esse que eu criei, ou Maria Teste. E aí, toda vez que eu clicar eu falar essa palavra-chave, o cliente falar essa palavra-chave, esse fluxo vai iniciar. Então, eu vou mostrar agora para vocês esse fluxo na prática, como é que ele vai aparecer. Então, eu vou botar CRM Watch. Vou botar São Paulo. Ele vai dar um delay, porque afinal eu dei um tempinho para a pessoa escrever. E aí eu vou selecionar qual plano eu quero, plano
opcional, qual ferramenta que eu gostaria, vou botar relatórios, vou botar automação. Poderia avaliar nosso atendimento, vou botar muito bom. E aí depois ele vai me agradecer e pronto. E aí como é que eu vou ver essas mensagens, né? Enfim, essa informação, né? Você vai colher no CRM. Então, automaticamente ele já enviou todas as minhas informações para o meu CRM, tá? Para essa minha planilha de Google. Tá? Então, é assim que você vai alimentando, né, essas informações colhidas no robô. Gente, eu sei que parece muita coisa, tem muitas maneiras de fazer. Então, agora eu vou abrir para perguntas. E aí, se vocês tiverem alguma pergunta detalhe, a gente vai puxando aqui. Então, vou abrir aqui para perguntas. Vamos lá, a primeira pergunta. Como enviar uma mensagem para várias pessoas ao mesmo tempo nesse fluxo? Na verdade, você não vai usar o fluxo para o envio dessas mensagens. Essas mensagens, se você quiser enviar para várias pessoas, você precisa criar uma lista de transmissão. Tá? Então, Milena, você precisa criar essa lista de transmissão, que aí você vai criar um modelo de mensagem, vai ser um modelo de mensagem padrão, você vai ser aprovada ou não, e aí você pode dividir com os seus clientes. Bom, já tinham te respondido. Bom, então, agora, nessa etapa que a Maria está fazendo, consigo programar o envio? Você não consegue programar o envio, tá? Isso, novamente, é um robô, não é a lista de transmissão. Poderia compartilhar best cases em fluxo? Marcelo, você quer dizer que você quer ver novos fluxos de utilização que podem ser bons para você, é isso? Se for, a gente tem alguns modelos já prontos. Se não, eu posso também, você também pode copiar, né, um fluxo e enviar para outra pessoa. Tá, eu tenho um fluxo prontinho para e-commerce. Se você quiser, depois eu posso enviar para você. Só que você já precisaria ser cliente da Watch para você poder fazer o upload desse fluxo na sua plataforma. Sim, a gente tem, na verdade, a gente tem um teste gratuito na plataforma de 7 dias, tá? Guilherme Soares, a gente tem um ambiente de teste, a gente tem um teste de 7 dias. Esse teste, ele vai ter uma certa limitação, você não vai conseguir fazer várias coisas nesse teste, porque é uma conta fake, é uma plataforma que não vai ser um número real, então você vai ter muitas limitações, mas a gente pode disponibilizar um cupom para um mês gratuito para que você aí sim possa testar a plataforma. Só que você vai precisar realmente linkar a sua conta de Facebook Business, você vai precisar disponibilizar um número, então como se você fosse um pagante, e aí você pode testar a plataforma. De qualquer forma, a gente pode te enviar uma documentação de API, onde você vai verificar todas as APIs, como é que ela funciona, se você consegue integrar com o seu sistema ou não. Um tutorial de como podemos fazer isso. Da lista de transmissão, sim, eu posso te enviar um tutorial de como criar essa lista de transmissão. Como você pode, como se diz, agendar essa lista de transmissão. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Tem modelos utilizando o WhatsApp Pay? Ainda não. Tá? A gente tem uma forma de fazer uma dinâmica de forma que o cliente vai ter o link do pagamento daquele produto. Tá? Mas é uma forma mais manual usando o modelo. Tá? Para você, a gente ainda não tem como usar o WhatsApp Pay dentro da API. Tá? Isso é uma coisa que já está em desenvolvimento, mas ainda não é possível.
Gente, se vocês tiverem mais perguntas, por favor, mandem. Se não, a gente vai encerrar e vocês vão receber essa gravação, tá? Se vocês quiserem dar uma olhada de novo. E também a gente vai disponibilizar todos os cupons que a gente está oferecendo agora para o período da Black Friday. E vão ser alguns descontos bem legais para vocês. E também, quem tiver mais interesse em conhecer mais sobre a plataforma, sobre como vocês podem construir esses robôs, vocês podem agendar também uma demonstração comigo. E aí a gente pode entrar em mais detalhes. Até se você já for cliente, você tiver com dúvidas de como criar, a gente faz junto, a gente faz essa configuração juntas. E é isso. Então, eu espero que vocês tenham aproveitado, que vocês tenham gostado. E eu fico à disposição para essas conversas sobre os fluxos. Uma última pergunta, só para esclarecer, assim que eu for um cliente, não será 2 ambientes, certo? Um de produção e um de desenvolvimento. Esse teste é só a parte, correto? Então, sim. Né? Então, na verdade, você usando esse teste gratuito de 7 dias, ele é uma plataforma totalmente de teste, né? Você não vai nem estar linkado à sua conta de Facebook, nem a um número de telefone seu, tá? Ele vai ser um número nosso aqui, só para você testar. Quando você vira um cliente, aí você vai ter uma plataforma sua, que aí você pode fazer esses testes também. Tá? Então, você tem uma opção de você ter uma plataforma de sandbox, mas é só no caso da configuração está demorando muito, se você tiver uma verificação comercial do Facebook está demorando muito a fazer, a gente pode disponibilizar essa plataforma sandbox para você aí conseguir já ir montando, enviar mensagens e tal, enquanto esse processo do Facebook está demorando demais. No caso do cupom gratuito, no cupom de um mês gratuito, ele é a plataforma que você vai utilizar caso você venha a ser pagante depois. Então, vai ser uma plataforma que você vai montar, você vai linkar o seu Facebook Business, você vai vai usar um número comercial, você vai disponibilizar, e ao fim de um mês, você começa ou não a pagar a plataforma se você quiser continuar com a gente. Mas ela não é uma plataforma sandbox, você vai continuar usando a mesma plataforma caso você venha a se tornar pagante. Bom, gente, eu acho que é isso, para também não ficar muito longo aí para o pessoal. A gente vai disponibilizar esses cupons para vocês via e-mail e agradeço aí quem participou. Válido somente para novos clientes? Sim, só para novos clientes. E qualquer dúvida que vocês tenham, eu fico disponível aí via e-mail. Tá bom, gente? Muito obrigada. Bom resto de semana para todo mundo. Bom fim de semana quase, né? Obrigada. Eu vou encerrar agora a nossa conversa. Tchau, gente. Boa tarde. Bom dia, aliás.